Minha diretoria, o Santos parece que quer o Luan do Corinthians e o Corinthians parece que também está disposto a abrir mão de ter que pagar um jogador que praticamente não está sendo utilizado. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2022, Luan não entrou em campo até agora pelo Corinthians. E se tratando de um jogador da qualidade do salário do Luan, se imagina que é um jogador que deveria estar, né, figurando entre os titulares para valer a pena para o Corinthians. Então, naturalmente, acho que o Corinthians vai facilitar a transferência dele para qualquer tipo de clube que queira arcar com boa parte do salário dele ou com salário integral. Não sei exatamente, né, a gente ouve imprensa, mas não sabe qual é exatamente o caso do Santos. Mas estou aqui para dizer o seguinte: eu já vou perguntar assim, Rica, você faria isso? Não é um jogador que não quer mais jogar bola desde 2018, 19 e tal, não sei o quê. Olha, eu tenho a seguinte tese. Você é mais. Eu não, né? Eu já ouvi essa tese e adotei pra vida porque eu adoro essa tese. É melhor você segurar um maluco do que empurrar um imbecil. E o Luan, bola, ele tem. Muita. Muita. Eu acompanhei o Grêmio em 2017, 2016, fui a vários jogos do Grêmio, fui à final em Lanús e tal, e vi assim um jogador realmente fora da curva, né? Vocês, a maior parte das pessoas que eventualmente não acompanharam o Grêmio de perto, viram pelas Olimpíadas, onde o Luan foi absolutamente decisivo. Ele entrou no time titular do Brasil, e o Brasil passou a jogar bem e nós ganhamos as Olimpíadas de 2016, muito em virtude da entrada do Luan, que é um jogadoraço. É um jogador que já foi usado muitas vezes de forma errada, né, como centroavante, enfim. A posição do Luan é praticamente ali na meia-lua, atrás do atacante. Essa é a posição do Luan. Se o time não tiver um centroavante e o Luan pudesse ser um jogador que entra e sai da área, também funciona. Mas o Luan não é um finalizador, um cabeceador, um jogador de trombada. O Luan é um jogador extremamente habilidoso, né, e um carregador de bolas e um ótimo finalizador. Só que assim, eu não consigo chegar aqui, e nós discutimos isso no Tá Na Área ontem, do Tá Na Área, 3 na área ontem, e cravar o que acontece com o cara, porque é dele, é absolutamente pessoal o caso do Luan, não tem a menor dúvida disso, porque é um jogador que está num clube estruturado, com condição de treinamento, recebendo um salário muito bom, e é um jogador que tem um talento do cacete. Então assim, é do Luan. Não dá pra saber se tirar ele do Corinthians, porque o que o Corinthians pensou? Se eu tirar ele do Grêmio, ele vai chegar aqui no Corinthians e ele vai reencontrar o futebol dele. Não aconteceu, né? Muito pelo contrário, ele jogou quase nada no Corinthians. O Santos deve estar com a mesma ideia. Aí você pergunta assim, Rica, se você fosse dirigente do Santos, ou até do São Paulo mesmo, você contrataria o Luan? Cara, dependendo do valor, eu contrataria. O Luan é um jogador de 30 anos de idade que tem o futebol para apresentar. Como é que resgata isso no Luan? É uma parte pessoal que de fora, qualquer pessoa que falar vai estar dando um chute, porque você precisa conhecer o cara, você precisa conhecer a vida dele, você precisa conhecer quais são os problemas, por que o Luan não está rendendo. Acho de fora que a não ida para a Copa do Mundo de 2018, que foi razoavelmente injusta, inclusive na minha opinião, deu uma murchada muito grande no Luan, mas o que não justifica até 2022 o Luan estar, né, quando ele saiu lá do Grêmio e tal, quando ele começou a jogar mal no Grêmio, você fala assim, pô, o Luan deve estar muito frustrado por causa da Copa e tal, não sei o que, mas tudo bem, vai passar. Só que não passou, né? E já vão 4 anos, nós já estamos chegando na outra Copa do Mundo. A Copa do Mundo era para estar acontecendo agora, né, no mês de julho. O normal da Copa era esse, portanto a gente ia ter passado um ciclo completo do Luan sem jogar um grande futebol. Ele teve ainda alguns lampejos de 2019, 18, 19, mas nunca mais foi o Luan de 2016, 17, especialmente de 2017, onde, para quem não se lembra, o Luan foi eleito o melhor jogador da América do Sul. Ele foi eleito o melhor jogador das Américas, isso no ano seguinte a ter conquistado a Copa do Brasil pelo Grêmio e levado a seleção brasileira como um dos principais jogadores à conquista da Olimpíada, que era inédita para o Brasil em casa, com pressão, etc, etc. O Luan é um jogador que não dá para dizer que ele sente a pressão de estar jogando num Corinthians, porque ele jogou no Grêmio. Não dá para dizer que o Luan é um jogador que lida mal com cenários de cobrança, porque eu estava em Lanús e eu vi esse cara entrar andando na defesa do Lanús numa final de Libertadores, quando o jogo estava 0-0, e dar uma cavadinha no goleiro. Então esse cara não se importa com isso. Então assim, qual é o diagnóstico? Irmão, você tem que realmente ser próximo do Luan para conseguir compreender. Adoraria ser um cara capaz de poder entender o Luan, porque realmente é um desperdício de futebol assim dos mais acentuados que eu já vi. Talvez pelo estilo de jogo, talvez pela maneira dele jogar, é um cara que talvez o Diniz pudesse pensar em recuperar. Alô, diretoria do Fluminense? Olha aí, quem sabe? Né, o Ganso se encontrou ali porque é um estilo de jogo que permite. O Luan é um cara que talvez o estilo de jogo do Diniz ele encaixe o Luan ali de uma maneira que ele consiga jogar. Nesse time atual do Santos, não tem o problema de você ficar buscando posição no time.
né? Não vai ter muito aquela coisa, mas veja bem, mas não tem onde enfiar. Não, tem. O time do Santos ele é absolutamente formado por jogadores não consagrados e firmados ali para que você coloque como indiscutível. Então o Luan pode brigar por posição tranquilamente. Acho que não vai brigar pela posição de centroavante. Acho que o Luan, até porque tende, né? O jogador, quando vai ficando mais velho, ou ele vira realmente um centroavante de referência e faz que nem o Diego Souza, que virou um ótimo centroavante, inclusive, ou você recua para saída de bola. Eu acho que o Luan não consegue nem virar um segundo volante, porque o Luan é zero participativo nesse sentido. E o Luan também não tem porte e característica para ser centroavante. Então eu consigo imaginar o Luan sempre na posição dele ali. Tá? O Luan, quando lá no Grêmio precisou jogar aberto pela direita ou pela esquerda, não foi o Luan ali. O Luan é muito limitado a uma zona do campo. E a explicação que eu recebi quando questionei em 2018, isso é até um bastidor, agora eu posso contar que já passou a Copa, em 2018, eu estive lá na CBF em, sei lá, acho que janeiro, fevereiro, e a convocação da seleção sairia 2 meses depois. E aí eu perguntei, né? Eu estava lá com algumas pessoas da comissão técnica, eu falei, gente, por que o Luan não está sendo convocado? E aí o Edu me chamou e falou assim, eu vou te explicar por que o Edu não está sendo convocado, por que o Luan não está sendo convocado, embora todo mundo aqui reconheça que é um puta de um jogador. E aí ele montou no sistema tático da seleção brasileira num quadro, né, e falou para mim, Rica, em qual posição aqui o Luan consegue jogar bom, realmente, o Brasil jogava num 4-1-4-1 e realmente o Luan não preenchia muito bem nenhuma daquelas vagas, né, porque o Luan é um jogador que fica, lembra do Zagallo? Né? Você que tiver um pouco mais de idade vai se lembrar. O Luan era muito esse cara. E o Renato achou uma maneira dele jogar no Grêmio para render o máximo que ele podia dessa forma. Naquele formato da seleção não tinha Luan, eu entendi. O que eu não entendi poxa, nós não temos um segundo formato? Então a gente só tem um formato de jogar? Então se a gente precisar mudar um jogo, uma característica, realmente você não tem um formato de jogo onde possa encaixar o Luan, ele tá no banco e tal. Então assim, eu não concordo com a não convocação dele, eu entendi o ponto do Tite e do Edu, mas não concordo, acho que o jogador que tava no momento que ele tava, né, principal jogador, melhor jogador das Américas, esse cara não tá na seleção brasileira, tem alguma coisa muito errada. Então não concordei e não concordo. Mas fechando, acho que pode ser um bom negócio pro Santos? Cara, todo bom negócio depende do valor, né? Então o Luan, por, sei lá, vou chutar valores aqui, tá? Quando ele sai lá do Grêmio, por exemplo, ganhando 800 mil reais por mês, por exemplo, tá? Nem sei se é isso. E vai pro Corinthians para ganhar 700, hoje ele não é um bom negócio pro Corinthians. Se ele for pro Santos ganhar 250, ele é um bom negócio pro Santos. Se ele for pro Santos ganhar 300 e jogar o que ele sabe, ele é um puta negócio pro Santos. Se ele for pro Santos jogar o que ele sabe por 500, ele é um ótimo negócio. Agora, se ele for jogar o que ele tá jogando hoje, ele é um péssimo negócio até por 250 reais. Então, eu torço muito pela recuperação do Luan. E se eu fosse presidente de algum clube, eu procuraria o máximo possível me aproximar do Luan para entender, para ver se é possível uma recuperação ou se o Luan realmente tem algum problema dele, pessoal, familiar, ou sei lá, que faz o Luan não conseguir mais render. Porque bola, esse moleque joga muita.